sei. Não sei. Você vê que não é a internet, é o Instagram. Às vezes ele faz essas coisas. Só Pois ajeitar é. a cabeça em cima. Então, será que você está recebendo a notificação lá pelo da cinematologia? Acho que sim, né? Eu acho que sim, fica a bolinha ao vivo dos dois. Vamos deixar o pessoal ir chegando. E aí eu salvo no meu IGTV e eu consigo baixar para o meu celular e te enviar depois. Que tem na um Joia. monte de Então, vai lá no ter ali G- na sua página, né? Bom, pessoal, agora deu certo. A gente não estava conseguindo ver a Adriana, mas agora ela está aqui. Então, sejam bem-vindos a essa live da cinematologia. A primeira vez que eu estou embaixo. É, Estou pois é. olhando para baixo, não estou olhando para você. Ai, ai. E nossa live de hoje a gente vai falar sobre o filme História de um Casamento, né? É uma análise mais psicológica, um pouco diferente da análise da cinematologia, que às vezes a gente tem aqui umas análises mais técnicas de filmes, mas hoje a gente Uhum. vai trazer esse tema de relacionamento, amor, vida a dois. É um É, filme bem, assim, foi um pouco até polêmico, porque teve muita gente que gostou, muita gente que detestou, mas a aham. gente gostou. Eu sou apaixonada nesse filme. Quando você fez o convite para a gente fazer a live e deu as opções do filme, a primeira opção que eu falei, eu queria falar de história de um casamento. Eu sou apaixonada nesse filme, eu acho ele maravilhoso. Eu tive que rever agora, né, naturalmente, falei, vou querer pegar nos detalhes, e aí eu fui rever. E quanto mais eu vejo e revejo, mais eu amo. Porque eu fico, A gente, é gente teve demais. bastante pedido, até para o pessoal que está entrando aqui, essa live, essa escolha até do filme, foi a pedido do pessoal aí que assistiu a primeira live que a gente fez. Aham. É, e aí o pessoal pediu bastante esse filme, então o pessoal pode deixar pedido pra gente depois aí que a gente vai considerando aí os pedidos de vocês. Não é à toa também que esse filme concorreu a 6 Oscars, levou Sim, um Oscar da Laura Dern, maravilhosa. Aliás, é todos eles maravilhoso. maravilhosos. A Scarlett Johansson, assim, amo. Adam Muito. Driver, Não, eu muito sou bom. apaixonada também. Eu falei, e vendo o filme de novo, e toda hora eu parava, né, para fazer alguma anotação, falei, gente, esse filme é demais. Assim, eu acho que se eu assistir 10 vezes eu vou ver coisas diferentes, assim, é muito detalhe, é muita nuance, é muito sutil, né, a maneira como eles vão trazendo as coisas. É muito Então, bom, é pessoal, muito bom. a gente vai falando, mas vocês podem também ir comentando aí, que de repente a gente pega algum gancho aí também do que vocês vão colocando. Então vamos lá, Adriana. Vamos lá. Introdução Bom, para esse filme aí. então, primeiro que eu acho que é um filme maravilhoso, porque ele é muito factível. Ele é muito possível, os diálogos são muito reais. São muito assim, você olha e fala, gente, é isso. Né? Às vezes eu fico olhando até o figurino, a roupa que ela tava quando ele vai chegar, tipo, tênis, calça jeans, eu falei, gente, parece que é uma história que acontece comigo, com você ou com qualquer pessoa, né? Eu acho que isso é que me atrai demais, porque eu sempre falo, como psicóloga, eu não gosto muito dessa ideia de romantizar muitas coisas, né? Eu indiquei o filme para algumas seguidoras e tal, e aí muita gente fala, eu não gostei desse filme, não. O filme eu não gostei do fim, eles não ficaram juntos, porque é isso, né? A gente quer o final feliz, e eles viveram felizes para sempre. Mas, na verdade, o final é feliz. Né? Só não é da forma como a gente romantiza as relações. E o maravilhoso desse filme é isso, ele traz a vida como ela é. Não tem vilão, não tem mocinho, não tem coitadinho, né? Às vezes a gente pode tender para um lado, daqui a pouco vai tendendo para o outro, e na verdade não tem, né? Relação é isso, né? A relação é a dois. Então vamos ao filme, né? Eu acho que é importante assim só dar o panorama do porquê da minha paixão por esse Sim. filme. Eu indico ele para paciente. Eu tenho uma paciente que está se separando, eu falei, você tem que ver esse filme. Porque ele é isso, né? Ele é assim. E E o aí, filme começa, né, é um terapeuta ali, é um exato, psiquiatra. exato.
E, aliás, eu tenho até uma observação. O filme já começa assim, por que que eu amo a Nicole, né? E aí é a carta que o Charlie escreveu para ela, e só que a gente não sabe ainda, né? Ele só vai descrevendo, né, as qualidades dela, o jeitinho dela, né? As coisas que são interessantes e tal. E depois vem a voz dela narrando e falando dele, e vai mostrando um pouco, né, do comportamento dos dois no relacionamento. E aí, quando volta a cena, eles estão numa terapia de casal, né? E eu acho que, assim, eu não sou terapeuta de casal, não atuo com isso, mas eu acho que aquele mediador foi um pouco infeliz, né, nas colocações, porque a forma como ele falou ali, né, ela estava muito resistente, ela falou, eu não quero ler, eu não gostei do que eu escrevi. E isso é muito bom, porque ela está num momento de dor, ela não quer falar das qualidades dele, né? Ela quer, assim, Uhum. ela quer ser ouvida na dor, né? Ela não quer chegar e ficar falando tudo que ele tem de bom, né? Porque essa é a grande questão dela. Ela admira demais, ela idealiza demais, ela se submete demais. E aí chega o A mediador. carta dele já diz muito, né? Ali como um se coloca em relação ao outro, a escrita deles já meio que define aquele relacionamento, né? Denuncia, né? Denuncia o que que vem, né? E até a Sim. posição dele, ele falou, não, eu posso ler o que eu escrevi, né? Porque ele é super egocêntrico, né? Assim, ele tem essa questão, tipo, o que eu escrevi, eu gostei do que eu escrevi, né? Porque ele gosta de tudo que vem dele, né? Com certeza. Mas aí, o que eu acho interessante é a gente ir avaliando, a gente tende no início, pelo menos as mulheres de maneira geral, né? A querer falar, ai, coitada, né? Coitada dela. A Nicole, ela ficou numa relação que ela se anulou, né? Isso rapidamente aparece no filme, né? Que ela foi se anulando nessa relação. Ele era uma pessoa que ela descreve, né? E aí eu acho que a gente já faz aquela relação com a família. Quando ela descreve ele, ela fala, ele veio do nada. Né? Ele veio do nada, ele tem um pai alcoólatra, uma história de violência e alcoolismo, mas ela não trabalha. E isso diz Uhum. muito da personalidade dele. Ele é uma pessoa. Por quê? A gente estabelece as relações de amor, né? A nossa primeira relação de amor a gente estabelece na infância, né? E ele teve um certo abandono afetivo, pelo que ele dá a entender, né? Ele acabou sofrendo um pouco esse abandono afetivo, e ele é muito autossuficiente, ele é muito dono de si, mas na verdade, pela história dele, ele não tinha como contar com ninguém, né? E aí eu acho que nesse momento que ela descreve o Charlie, né, que ela fala que ele veio do nada, né, que ele veio de Indiana, que ele é muito autossuficiente, que ele sabe cozinhar, que ele sabe costurar meia e tal, eu acho tão legal, porque ela já diz um pouco, né, já explica um pouco porque ele é do jeito que ele é. Né? E ele, quando descreve ela, é a mesma coisa, né? Na verdade, ela vem de uma família, ela é muito apegada a essa família, né? A mãe e tal. E a mãe também é muito interessante, né? Muito histérica essa mãe, muito engraçada, né? Quando ela vê ele, não sei o quê. Mas vamos lá, né? Aí a questão do mediador ali, do psicólogo, não sei, deve ser um terapeuta, um psicólogo, né? Quando ela fala, né, que ela não quer ler o que ela escreveu, eu acho que a condução ali na vida real, né, talvez não tenha sido muito feliz ali no filme, porque ele concorda com o que o Charlie fala, é isso e tal. Aí na mesma hora ela falou, então tá bom, os dois machões, né, estão fechados contra mim, eu vou embora, né? E aí ela não quer assunto e vai embora. Porque é uma técnica, de fato, que é usada na terapia de casal, né? Essa coisa da leitura de carta e sei lá o quê. Eu não sou muito conhecedora dessa parte de terapia de Vai tentar trazer de volta a parte boa do relacionamento, seria isso? É para dar uma baixada na agressividade, é para você se lembrar, né? Porque, né, ver as qualidades e tal. Só que o que ela sofre é justamente isso que eu acho mais incrível que as pessoas precisam entender. Ela ainda gosta dele. Então, assim, ela fica ali enaltecendo aquela maravilha que ela está perdendo. Como assim, né? Uhum. Ela não quer falar, eu não gostei do que eu escrevi. Ela Sim, está no momento sim. de começar a enxergar que, apesar dele ser aquela pessoa incrível, não está sendo bom para ela. Então, assim, eu acho que aquele momento teve uma inadequação da técnica ali, né? Não, não dava para começar assim, né? Mas, enfim, isso foi só um detalhe, na verdade, né? E eu acho que, assim, aí dali ela sai. Deixa eu ver só o que. Enfim. Eu entendi uma coisa, voltando um pouquinho para a carta, eu não sei se foi uma impressão minha, que ela destaca muito realmente as coisas dele.
E ele Aham, destaca o que ela faz pelos outros. Eu não aham. sei dessa percepção assim. Então, ela realmente fala os pontos positivos dele, da personalidade dele próprio. E ele já Aham. destaca o que ela faz. E chega a falar, ela é boa cidadã, né? Ela resolve os problemas, ela sabe lidar com a família, né? Então, não, ele é um bom pai, né? Ele sabe costurar, Uhum. ele sabe, né, fazer as coisas dele. Então, assim, foi uma impressão que eu tive que foi o que eu falei. Então, eu acho que isso já disse um pouco ali realmente sobre o relacionamento deles. Pois é, e aí é interessante, assim, quando ela parte para que ela vai lá conversar com a advogada, ela deu um, né, aquela advogada, ela é tão boa que ela irrita logo de cara, né, tipo, caraca, essa mulher é demais, né, se não fosse ela, né, mas ela começa a trazer um pouco essas mágoas, essa dor, ela de fato vai ser ouvida pela primeira vez, porque ninguém ouve a Só Nicole, uma né. pausa, Adriana, vê se você consegue fixar o tema da live que o pessoal está pedindo aqui. Análise de história de um casamento. Análise de Análise do filme. Peraí. História. Eu devia ter colocado na hora que eu entrei, mas a gente estava ainda nem sem saber se ia conseguir, né? Fixado. Mas aí dá para fixar isso. Aí agora você clica Ih, nele e fixa. já fiz. Perfeito. Tá Ótimo. fixado. Pronto. Aí voltando então, né? Eu acho que assim, quando ela começa a conversar com a advogada é maravilhosa, né? Eu achei ela muito fantástica, né? Ela, eu tô com essa roupinha aqui que eu tô vendo uma reunião, um salto vermelho. Toda empoderada, né? Ela chega toda no poder, né? E a Nicole é aquele jeitinho dela, muito fragilizada, muito vulnerável, Uhum. muito triste, né? Ela tá muito bem, a Scarlett Johansson, nesse filme, né? Ela se expressa tanto pelos olhos, né? Ela Sim. fala com aquela dor o tempo todo, né? E aí, quando ela começa a contar para a advogada, né? Primeiro ela começa elogiando ele, né? E aí a advogada começa a falar assim, tá, mas me conta, né? Como é que foi que vocês se conheceram? E aí ela começa a explicar um pouco dessa história, e eu fiquei super atenta, porque eu acho que isso é muito importante. Ela conta que ela tinha, a Lorena, achei a advogada meio mercenária, meio não, inteira, inteira. Ela foi seduzindo a cliente, né? Ela não estava de maneira nenhuma preocupada, né? Ela fez assim, ela está ali justificando o divórcio, porque é o que ela quer, né? É onde ela ganha o dinheiro. Mas quando ela começa a fazer uma retrospectiva, que ela fala, a gente se conheceu, eu tinha... Olha só que coisa incrível. Ela fala que tinha 19, 20 anos e ela estava se relacionando com uma pessoa e ela se sentia morta, meio morta. E aí, quando ela Uhum. conheceu ele, né, que foi numa peça de teatro, ela ficou encantada com aquele urso, né, porque ele é enorme, né, ele é muito alto, o ator é altíssimo, né, e ela ficou assim, ai, encantada, né? Como que ela logo ficou atraída por ele e tal. E o que ela fala, ele me fazia me sentir viva. E aí é o que eu entro, né? Quando a gente fala assim, ai, coitada da Nicole, ela se anulou nessa relação por causa dele, né? Na verdade, ela também estava muito insegura, ela diz, né? Ela tinha 19, 20 anos, muito insegura, a vida dela estava ruim, ela estava num relacionamento onde ela não estava feliz, e de repente ele apareceu e ela depositou nele, ela atribuiu a ele toda a felicidade que ela precisava, né? Naquele momento da vida, a vinda dele para a relação, né? O conhecer ele era assim, era segurança, era porto seguro, né? Porque ela fala que ele é muito, ele sempre sabe o que quer. E ela estava num momento que ela não sabia o que ela queria. Então, assim, quando ela se envolve com ele, ela não é uma coitadinha que foi engabelada por uma pessoa dominadora. Na verdade, eles têm perfis muito complementares. Né? Ela tem o perfil da pessoa que está precisando de colo, né? Ela está precisando de alguém que dê um norte para ela, e ele tem o perfil de quem dá o norte. Então, é um perfil que é muito complementar. Né? E naquele momento, isso foi muito bom na vida dela. O que acontece nas relações, e que aconteceu na deles, é que eu acho que chega um momento da vida em que aquela demanda inicial dela já não existe mais, ela amadureceu, ela teve filho, ela já ela não é mais aquela menina insegura que precisa de um dominador dizendo o que ela tem que fazer.
E aí, Mas aí cria ela uma também não conseguiu, né? E ela não Exato. conseguiu se posicionar, né, depois. Sim, o que acontece? Assim, faltou um realinhamento deles na relação. Chegou um momento que o caminho deles começou a fazer assim e eles se perderam. E aí ela fala, até quando tem a grande cena épica, né, da briga, né, que é a cena assim, mais incrível do filme, ela fala, eu não reconheço aquela mulher que casou com você. Né? Porque é isso, a gente muda ao longo do tempo, e se o casal não vier se adaptando na vida a essas mudanças e ficar presa àquela, mas você gostava de... Gostava, quando ela tinha 20 anos de idade, né? Se passaram 10 anos, um filho, e a vida dela agora, ela demanda outras coisas. E, só que ela ficou assim, nesse lugar de alguém que está sempre, né? Quando ela fala com a advogada, ela não escolheu os móveis da casa dela. Né? Ela falou, nem o apartamento que eu moro eu escolhi, eu fui morar no apartamento dele. Então, É. ele deu as cartas o tempo todo na relação, né? E aí, Uhum. de repente, ela vê que não quer mais aquilo. Ela já está madura, ela já está num outro momento de vida, que ela não é mais aquela menina insegura que precisa de um guardião, de alguém que, né, ampare de alguma forma. Mas o que eu acho interessante a gente avaliar é, porque eu vejo muita mulher assim, esse mundo machista, porque ele dominou, não sei o quê, como se ela fosse vítima das circunstâncias, e não é. Naquele momento, ele foi muito útil para ela também. Né? E no meio da É, briga dele, ele até fala isso, né? aquilo que eu estava falando também. A impressão que eu tenho é que ela meio que ela não tentou também. Pelo menos o filme não mostra isso. Se ela em algum momento, se ela tentou conversar com ele, né? Como é que foi essa conversa deles? Se ela realmente se posicionou, olha, ou é isso, ou a gente vai Exato. terminar. Ou se nem Mas isso isso ela conseguiu design, entendeu? Então aí mostra mais um pouco essa anulação dela, né, em relação a esse relacionamento deles, né? Exato, mas eu acho que ela, assim, a impressão que dá é que, assim, na verdade, a vida dele girava muito em torno da companhia de teatro, né? O amor da vida dele era o teatro, ela era secundária. Ela era uma peça que pertencia àquele amor total que era o teatro, né? Ele não via ela como uma prioridade. Isso ela fala, né? Você nunca me viu, você nunca me ouviu, né? Ela traz essa queixa. Quando ela sai, né? No dia que ela que tem aquela última peça de teatro, né? Que ela ia embora para Califórnia, já estava lá acertado, e que ela está indo assim para o quarto e ele que tem uma coisa para falar com ela. E aí ela fala, fala, né? Eu sei que você quer falar. É sobre a atuação dela como atriz. Isso é muito louco. A mulher tá indo embora. E aí ele vai e pontua naquela cena, você não sei o que, naquela cena, você não sei o que lá. Aí ela recebe assim, ela diz, ela não consegue chorar na peça. Ela terminou de falar, sai andando e chorando, né? Então, É. assim, ele não via ela, ele não ouvia ela. E ela também ficava no lugar de quem não se fazia ouvir. Isso na briga, né? Naquela briga épica, ele fala: você reclama que você não tem voz, mas você só quer reclamar que não tem voz, você não quer ter voz. Uhum. Né? Então, eu acho que, assim, na verdade, o que esse filme é muito maravilhoso para mim é eles não são pessoas ruins, nenhum dos dois. Eles se gostam em algum nível, né? Mas, assim, eles dois juntos não estavam funcionando mais. Né? Assim, ela tem a vida dela, ela precisava crescer, aparecer. Ela falou que na medida em que ele foi crescendo no teatro, ela foi se diminuindo. Né? Ela foi, porque ela era estrela, né? Quando ela começou, ela era estrela do teatro. E de repente ele foi crescendo, é como se eles estivessem numa gangorra, né? Na medida que ele foi crescendo, ela foi se diminuindo. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente avaliar as relações entendendo que os dois contribuem para a situação estar do jeito que está. Não tem vilão e coitadinho. Né? Com exceção, óbvio, né, gente? Não estou falando aqui de relacionamento abusivo grave, violência. Não vamos falar de relacionamentos patológicos, né? Falando de Não, relacionamentos tá comuns, dentro do né? filme, nessa Isso, boa. né? Entendendo essa relação do filme, assim, que era uma relação que, assim, de fato, os dois, não era assim, ele era horrível. Ele não era horrível, né? Mas ele era um pouco egocêntrico, fato, né? Narcisista, né? Essa coisa do diretor foi crescendo, né? Até quando tem a briga, que ele fala, eu poderia ter ficado, ter comido várias mulheres. Ah, quase falou, pô, obrigada por ter comido só uma, né? Assim,
Ele poderia ter feito um monte de coisa e ele também abriu mão de um monte de coisas, né? Porque ela se queixa que ela se anulou. Então, na verdade, os dois têm, os dois perdem, né? Em algum momento, os dois vão perder coisas na vida, Uhum. mas qualquer relação, eu acho que inclui a gente abrir mão de alguma coisa, né? Sim. E tem até um momento que ela fala também de quando ela é chamada para fazer, né, o piloto, né, da série lá que ela vai, né, fazer, que ele não se mostra empolgado com isso, não, Ao né? contrário, né? Ao É, contrário, ele né, debocha, né? Porque ela vai então fazer uma coisa mais de televisão, né? Popular, né? faltou uma parceria realmente. E isso ela fala, né? Quando ela falou do projeto que ela tinha em Los Angeles, ela falou: se ele tivesse me abraçado e falasse que bom, que estou feliz por você, não teria tido divórcio. Né? Na verdade, assim, É. ele despreza tudo que ela faz, ele menospreza, né? Assim, isso é uma. E aí, quando ele se toca do dinheiro que ela vai receber, ele fala: vai ser bom, então você pode investir na companhia. Mas a companhia é o projeto dele, não é dela. Ela fazia parte de alguma forma, mas era o sonho dele, né? Onde era a família dele. Tem um momento no início do filme, quando ela está descrevendo, que aparece ele. Ele é muito querido por todos, né? Ele fala: essa companhia é a família dele, porque ele não tem família. Né? Então a família, assim, ele faz tudo pela companhia, todo o dinheiro ele investe, toda a energia ele investe na companhia, tudo. Mas o que é interessante também no filme é que na medida que o filme vai progredindo, isso vai ficando em segundo plano, né? Essa questão da companhia, ela vai se perdendo, né? Ela vai perdendo importância, porque eu acho que é isso, né? Essa é a questão, né? Ele de fato começou a olhar para ela agora, né? Talvez um pouco tarde, mas ele começou a perceber um pouco, né? E aí a companhia começa a Eu acho que fica bem claro isso até no final do filme, né? Mas a gente ainda vai chegar lá, eu acho. É, é. E aí, voltando, assim, né? Deixa eu só ver aqui a ordem que eu coloquei. É, e Essa Adriana, questão. essa questão, quando ela fala que se não tivesse sido isso, dele não ter apoiado ela num projeto novo, talvez ela não tivesse pedido o divórcio. Mas e a questão da traição dele? Você acha que até Exato. ela teria conseguido, de repente, Tolerar, né? superar, passar por cima? Na verdade, o que acontece? O que eu percebi, assim, a referência dela, a mãe dela, né? Quando ela está falando com a mãe tinha sido traída pelo pai, numa situação ainda, né? Que estava lá, não vou dizer o termo aqui, mamando o porteiro, né? Quer dizer, e a mãe falou: e eu me arrependo de ter sido agressiva naquele momento. A mãe era um modelo de mulher muito submissa. Naquele momento, é verdade, é. A mãe é muito submissa, inclusive com os ex-maridos das filhas, né? Mas eu mantenho ainda a relação com o ex-marido e a filha. Mãe! Né? Assim, a mãe é muito histérica, então ela entra esse modelo de relação que ela teve, né? Do pai com a mãe, enfim, de uma mulher muito submissa, né? Muito Uhum. ali. Né? Você vê como a mãe faz com o marido dela: ai, mas ele é muito talentoso, mas ele é todo maravilhoso, né? É quase um prêmio a filha estar com ele, né? Então, assim, é esquisito, né? Você cresce nesse ambiente e eu acho que fica muito contaminado por isso, né? É verdade. De ter uma posição meio subjugada na relação, né? E aí eu acho que a traição para ela entrou num lugar, assim, de dor também, mas eu acho que é só mais uma dor, entre tantas outras que ela já vivia, que tem mais a ver com ela, eu acho, do que com ele, assim, né? Ele parece que continuava o mesmo, e eu acho que esse é o ponto. Ele continuou o mesmo, ela mudou. E aí a coisa desandou. Porque ela já não era mais aquela menina frágil que precisava desse colo, desse apoio, de alguém te dizendo o que fazer. Ela já estava madura. Ele já amadureceu precocemente, porque ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nada. Né? Assim, ela Uhum. fala: ele veio sozinho, ele fez a vida dele. Né? E aí ele dominava a situação, mas ela não. Ela era mais insegura, né? Menina, nova e tal. E de repente ela se deslumbrou por ele, só que na medida que ela cresceu e amadureceu, aquilo foi perdendo sentido. Ele é a mesma pessoa. Ele é igual. E é isso que, assim, que eu acho que nos casais, de maneira geral, é muito difícil da pessoa entender, do tipo, gente, mas eu sempre fui assim, isso não... porque ela fala isso em dado momento, né? Na verdade,
Isso sempre foi assim desde o começo, mas no começo servia para alguma coisa, né? No começo ela tinha um outro lugar. E de repente aquilo se perde, né? Tipo, caramba, eu amadureci, eu virei uma mulher, eu O casal vão mudando e os dois acabam tendo que se moldar também para manter o relacionamento. Ou não, né? exato. Se não tiver um realinhamento, a tendência é que faça assim, né? Porque ela foi para Uhum. um caminho, ela foi amadurecendo, né? Ela virou Esse mãe, eu acho negócio que de eu essa sempre mudança fui assim não cola, né? O parece relacionamento só que ela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, que você me engula, né? Do jeito que eu sou, né? é, gente. Essa desculpa já é É, aceita assim. é. Afinal de Aí contas, uma é um outra. dois, Tá. né? Então, realmente. É, o que uma coisa que eu acho interessante também falar que também não tem muito destaque é a criança. Ela é o pano de fundo e a criança é sintomática do início ao fim do filme. É muito maravilhoso. A sutileza que ele traz isso, né? O quanto que a criança sinaliza toda a evolução dessa separação. Quer ver? No início, ele é muito grudado com o pai, né? Ela mostra, é um paizão, né? Ele é um pai maravilhoso, assim, né? A gente pode Isso. dizer que ele não foi um marido maravilhoso, mas um pai, ele é um pai que faz as coisas, né? Ela era muito bagunceira, ele organizava, enfim. E aí, quando ela se muda para casa, para Los Angeles, o menino gruda nela, porque eu acho que sente a fragilidade da mãe. A criança, ela tende a se aproximar numa relação, isso acontece na vida, né? Numa separação, gente, não tem separação sem dor. Não existe, sinto muito, né? Assim, nem para nenhuma das partes. Mesmo quando os dois não se amam mais, ou ainda se amam, só que de uma outra forma, como é no filme, toda separação está embutido uma dose de dor. Porque é uma dor, é alguma coisa que se fecha, expectativas que não foram, que não se efetivaram, enfim, tem uma série de coisas ali. Eles, no filme, tentam poupar a criança, eles preservam de fato a criança, preservam. Não tem brigas na frente, né? Eles até discordam em alguns pontos, mas com muita sutileza, sem nada assim. Agora, quando, quando ele vai. Que a mãe fala, teu filho está dormindo com você? Aí ela, que a avó fala, né? Ela é só nesse momento. Ele já está ali apresentando uma alteração de comportamento muito sutil, né? Já está inseguro, já fica grudado dormindo com a mãe. E aí, quando o pai chega em casa, cadê o Henry, que é o filho, né? Cadê o Henry? Tá no banheiro fazendo cocô, porque ele está retendo fezes. Gente, isso é sintomático demais para a psicologia, né? Ele está apresentando sintoma, a criança com sintomática, pela aquela confusão. Não tem como, por mais que a gente tente preservar, é claro que a criança vai apresentar alguma coisa. Né? Ele é uma criança alegre, tá alegre, brinca, sai com os primos e tal, mas os sintomas estão ali, né? Só dorme com a mãe, retendo fezes, né? Com dificuldade na escola. O início do filme ele não lê, e no fim do filme ele lendo a carta. Gente, chega a emocionar, vontade de chorar. Como isso assim faz um bem. Não, É uma realmente, eu coisa. tinha percebido essa coisa de, poxa, ele era tão grudado no pai, o pai dormia com ele também, não sei o que, trocava ele Eu fico com dó do pai até por essa mudança, né? mesmo no filme de agarrar na mãe. Mas eu não tinha realmente É, pensado dessa a forma. criança vai sendo sintomática durante o processo todo, né? Aí ele retém fezes, aí depois tem a questão da escola, uma dificuldade com a leitura, né? Ele vai apresentando, quando ele quer estar grudado na mãe, que o pai, vamos, vamos, e ele meio brincando, né? A criança está rindo, a mãe está meio rindo, mas ele não quer se afastar da mãe, porque a mãe está muito frágil naquele momento. E no fim, quando as coisas estão apaziguadas, a mãe fala, hoje você vai para casa do papai, tá bom? Ele tá bom. Aí pendura no pai e vai. Ai, gente, é muito demais isso, não é? Eu acho que assim, é muito amarradinho, assim, a maneira como a coisa. Porque isso é muito real. Isso é muito na vida, né? Quando as coisas, você vê que passa um ano mais ou menos o filme, porque tem um Halloween, depois no final tem um Halloween de novo, então dá mais ou menos uma noção de um ano, né, de tempo. E quando você vê que a criança está ali, né, como que ela vai processando toda a passagem, como que ela reflete toda aquela emoção da família, né? Isso eu achei muito incrível. E é muito sutil, isso é um pano de fundo, né? Isso não É, é destacado no filme, é uma coisa que vai funcionando ali, é, né? Ela é vai ali verdade.
Vai acontecendo sem ganhar muita visibilidade, mas quando você vê, você fica, gente, assiste o filme olhando só a criança. É incrível, assim, né? Veja, eu Então, vou assistir de novo agora. mas é incrível, porque são pequenos detalhes. A criança ela vai apresentando os sinais, né? E os pais, assim, preservam ele. Né? Quando ela fala, você vai ganhar um prêmio porque faz cocô. Aí o pai, ele não tem que ganhar prêmio porque está fazendo cocô. Ela falou, mas ele está há muito tempo sem fazer cocô. Gente, isso é muito sintomático, né, na psicologia, né? Fala muito dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade. Ele muito apegado à mãe, depois ele começa, quando tá tudo bem, ele fica com os dois do mesmo jeito, É né? verdade. Aí ele já tem uma facilidade, né? Hoje você vai pra casa do seu pai, aham, ok, Exato, E aí aí, pendura do pai, a mãe te amo, e não tem chororô, né? É quando tão ele bonitinho. percebe que a coisa equilibrou, né, novamente, Exato, né? exato. Porque Nossa, ele muito tinha esse interessante. apego. E até é interessante quando o pai vai, né, nesse dia aí do cocô e tal, que é até quando eles vão entregar o envelope do divórcio, que é quando cai a ficha para o pai que vai ter uma separação de fato, né? Porque isso também é muito interessante. Ele vinha vivendo como se não fosse nada. Né? Ele está lá com a companhia de teatro dele, é, a mulher foi com o filho morar em Los Angeles e ele está achando que é uma temporada. Eles vão voltar. Né? Ele não está ainda concretizando. Ela sofre, ela chora, porque para ela já está havendo uma elaboração desse fim. Ele não, ele está passando em brancas nuvens, né? Assim, para ele nada aconteceu. E quando ele pega aquele envelope, né, que está ela fala para ele, você não quer mais ficar casado. Ela fala para ele. Ele fala, mas eu também não quero isso. Ele quer o quê, né? Ele não quer ficar casado, ele admite que já não dá mais, né? Em algum momento essa relação já se perdeu, porque ele fala até que tem muito tempo que eles não têm relação sexual, quando ela acusa da traição. Mas, por outro lado, o que ele quer, né? Ele não tenta realmente muito. A gente não vê essa coisa dele, por favor, eu vou mudar, eu vou ser diferente, Não, vamos tentar de novo. Isso não tem. não. Então, realmente, eu acho que é uma coisa que meio que para os dois isso já tá. O amor ainda tem, mas realmente não tem mais essa possibilidade da vida juntos, né? Eu acho que ele só também não quer assumir. Aí, quando vem a carta, né, lá, o documento lá para ele comparecer lá é que eu acho que E aí cai a eu acho ficha que dele. a advogada, ela tem um papel super importante, né, com a Nicole, quando ela tem aquela primeira conversa, que ela começa a sinalizar, e aí ela começa a falar e chorar, e pela primeira vez ela foi acolhida e ouvida realmente, né, e ela não tolera muito isso, ela levanta do sofá, ela vai no banheiro, ela passa um batom, você vê que ela tá ali, tipo, querendo fugir Ela um muda a pouco. postura dela, né? Com a advogada, ela consegue colocar isso tudo pra fora e ela muda a postura. Você vê que ela já parece uma mulher sorrida, ela come, esse biscoito tá bom, esse chá é maravilhoso. Chá que ela nem tomava, que ela fazia o chá e não tomava, né? Que ele coloca no início do filme. Eu não tinha nem reparado nisso, Ela, nossa, mas esse chá é muito bom. Então, realmente, vê que eu Ela acho foi assim, a terapia de choque, né? E aí teve a situação inversa também. Quando o Charlie vai procurar o advogado, e ele vai naquele. Primeiro é aquele advogado mercenário, capitalista, né? Assim, bem devorador, né? É tantos mil, é não sei o que e tal. Agora, quando ele vai no outro advogado, que é mais acolhedor, que é um senhor, né? Que é mais humano. E o Charlie fala, pela primeira vez alguém nessa história está falando de mim como uma pessoa, né? Como um ser humano. E também é terapêutico isso para ele, né? Sair um pouco dessa loucura de dinheiro, é não sei o quê, e acusações, e esse advogado dá um abraço nele, né? Assim, foi super humano, mas por outro lado também foi pouco resolutivo nas questões práticas, né? E aí ele acabou voltando para o outro, né? Que é aquele advogado carniceiro lá. Que aí ela fala, advogada agora é briga de rua, né? Mas eu acho que até essa questão prática, que na realidade a impressão que eu tenho é que a única coisa que ela realmente queria nesse divórcio, na separação, era o direito de morar, né, em Los Angeles. Então, na verdade, ela não queria dinheiro, a guarda compartilhada para eles não era um problema, tanto que no final ela pode ir com seu pai, mas hoje é o seu dia. Não, mas não tem problema. Então, não tem esse problema. Então, a única questão que existia efetivamente entre eles era onde morar.
aonde eu pertenço. É. Que eu acho que acaba que ela usa a advogada para falar isso por ela. E a advogada, Sim. obviamente, ela vai além, não, só isso não. Vamos, já que é para fazer, vamos fazer. E ela fica, não, mas eu não quero dinheiro, não, mas eu não quero. A única coisa que ela queria era realmente ter né, o direito de morar onde ela escolhesse, né, onde ela queria, né? Exato. Mas é engraçado porque o Charlie também, assim, inicialmente ele até aceitou, muito contrariado essa questão de Los Angeles com um advogado bonzinho, e eu acho que ele resolveu não aceitar mais, né? Quando ele vai para contrata aquele advogado caro, porque na verdade, e ela fala isso no início, os dois falam, quando eles se descrevem, ele é muito competitivo. E ela também, né? E ele fala dela, ela é muito competitiva. Eu acho que eles entraram num nível ali meio de competir, né? Quem é que vai. E quando eles têm a tal briga, né? Que eu acho que a gente tem que chegar lá, né? Eu acho que a gente pode. Deixa eu só ver o horário, que a gente conversa tanto, 7h20. Eu acho que a gente já pode trazer a cena da briga, né? Porque depois que teve. Cai, não cai? Primeiro, Depois de... Oi? Eu acho que a live cai depois de um tempo, tem um limite. Depois de uma hora, é uma hora. É uma hora, ainda tem tempo. Aí, então, assim, depois que ele muda de advogado, que eles vão lá... Gente, aquela cena também é ótima, né? Os advogados se matando, pegando situações banais e transformando em grandes problemas. Ah, é porque ela estava bêbada. Gente, a menina, ela estava, tipo, deu uma tropeçada na escada porque tomou um vinho, né? Ah, porque o banco estava solto, é o banco do carrinho, do carro, né? Que era só, enfim, era só uma bobagem ali, né, praticamente. E eles, os advogados transformaram isso numa guerra, né? Ofensas e agressões. Isso é uma coisa bem interessante que você está colocando, porque até o próprio diretor do filme, né, o Noah Baumbach, ele falou sobre isso, a forma como ele colocou essa cena. Então a impressão que a gente tem é que eles comentaram isso com os advogados em algum momento, não dessa forma. De repente isso saiu da conversa e eles usaram. E aí na cena, quando eles estão falando sobre isso, você vê os dois chegam a estar meio... O que que eu falei? Meu Deus! Ai, o que eu fiz? Né? Eu falei dela e eu falei dele, e a gente vê que a Nicole, ela tá assim, né, encurvada, né, no fundo. Não, e eles tinha hora que eles faziam aquelas caras do tipo... Gente, do que eles estão falando? Eles distorceram completamente, né? Para fazer todo aquele circo, né? Que é um grande circo aquilo, né? De ficar... o pessoal botou aí, estavam constrangidos, visivelmente constrangidos com aquilo tudo. Aquele constrangimento dos dois, assim, meu Deus, onde a gente veio parar? Era tudo o que eles não queriam, né? É o que eles queriam evitar. E aí, depois disso, a Nicole vai na casa dele para tentar uma conversa, né? Depois dessa cena, ela vai, que eu acho que é a grande cena do filme, que é muito maravilhosa, né? Que tem todo aquele cenário, aquela sala meio vazia, sem nada, né? Só os dois ali, e é a catarse dos dois, né? Onde eles vão acertar as contas emocionais de alguma forma, né? Ela fala tudo que ela tem para falar, aliás, passa de todos os limites, os dois, né? Eles passam muito do limite ali na briga e começa assim, né? Ele meio fugindo, e a cena é muito bem feita, né? Quando ele vai pro quarto e aí você fica como se você estivesse vendo da sala a situação. Eu acho assim, show ali de produção, ali da técnica, de atuação, ali realmente essa cena é maravilhosa. Aquela movimentação deles, assim, que você fica, gente... Aí depois ela vai saindo de costas, ele saindo do quarto, assim, o que você tá dizendo? Não sei o quê. Gente, e os olhos dela enchendo d'água, ela com raiva, chorando. É muito, assim... Essa cena é épica, né? Eu acho que, assim, é a cena que dá o tom da coisa e que é muito real, né? A que nível chegam os casais que se gostam, porque eles se gostam, né? E se ofendem, e se agridem, até de coisas sexuais, enfim, eles fizeram aquela coisa assim, acabando um com o outro, até que ele chega no ponto e fala, eu queria que você morresse, eu queria que você fosse atropelada, que você tivesse uma doença e que você morresse. E aí quando ele fala isso, ele percebe o que ele falou, cai no chão, né? E ela fica parada, e ela foi maravilhosa nesse momento, né? Ela acolheu aquela dor dele, né?
Ele pede desculpas e fica preso assim, né, agachado nas pernas dela Eu e ela não foge. queria que ela acolhesse ele. Ele falou que queria que ela morresse, Adriana. Eu achei Meu, assim, um espírito evoluído. ela realmente tinha muito amor por ele ali, né? Muito. E ela fala no início da discussão, eu te amei muito mais do que você me amou. Aí ele fala, e o que que isso tem a ver com Los Angeles? É, ele não fala do tipo, eu te amo também, ele não discute isso, né? Ele não fala É. em momento nenhum do filme, eu te amo. Você não vê ele falar, eu te amo, né? E ela tem essa dor, porque ela sabe que era uma relação meio desproporcional, né? Onde ela estava ali muito submissa, muito idolatrando, ela colocou ele num pedestal. Ela colocou ele de uma maneira muito idealizada, né? E ela foi se anulando, se anulando, se anulando, e em nome de um amor dele, ela perdeu o amor próprio, né? Ela ficou É. totalmente sem autoestima, se sentindo pouco. É complicado, né? E Pelo aquela menos briga, né? ele pede desculpa, né? Pelo menos ele. Não, ele pede. Você vê que foi doído, assim, né? Ele falou aquilo, mas assim, é porque tá no limite do estresse, eles estão ali os dois numa briga muito feia. Ela também fala que ele é horrível de cama e que ele tem nojo dela. Eles chegam num ponto, assim, né, que eu acho que é quase um ponto sem volta, né? Quando você chega num nível desse de discussão, eu acho difícil. As pessoas que ficam ainda romantizando, né? Eles tinham que ficar juntos no final. Será? Será que só é possível manter uma relação de amor em outro nível de amor, né? Mantendo uma certa distância, né? Porque eles estavam se fazendo muito mal já, né? É fato. Os dois estavam muito mal, né? E isso ficou muito evidente, assim, né? Em momento nenhum eles tentaram voltar. Em momento nenhum teve cena dela falar para ele, ah, mas vamos repensar. Ou ele para ela, eu vim aqui te chamar para gente. Ele até fala, vocês vão voltar para Nova York, mas fala de uma maneira prática, né? Não de uma maneira assim, eu preciso de você, eu te amo, ou qualquer coisa assim. E, tipo, e a gente vai ficar próximo. Mesmo já não tá considerando mais que vão estar juntos, eles vão estar próximos, né? Isso. E eu acho que no fim, quando ele vai avisar para ela que tá morando, que vai fazer 2 peças em Los Angeles, gente, a cara dela assim, tipo, ah, que bom. Aquele sorriso amarelo, tipo agora, né? Tanto ela quis isso enquanto era casada, né? Eu acho que, na verdade, assim, havia mesmo uma desproporção ali de sentimentos. Talvez ela seja mais intensa, né? Assim, ela demonstre mais amor. Ele, por todo o histórico de vida dele, né? De um abandono afetivo na infância, etc e tal, ele canalizou todo esse amor para a profissão. Né? Ele é muito apaixonado com a profissão dele, com as coisas dele. E eu acho que ele fez do teatro a família dele, a vida dele, e isso é prioridade, né? No final, ele assim, você vê até que ele vai abrindo mão, né? Ele foi abrindo mão disso no decorrer do filme, né? Ele vai, porque ele tem que toda hora ir para Los Angeles ficar com o filho, né? Mas eu Então, acho que no final um pouco que cai essa ficha dele, dessa necessidade também dele por ela. Dele uhum, precisar dela um pouco. Aí eu não sei se você conhece, mas a música que ele canta no bar, aham, Being Alive, é uma música de um musical da Broadway Company. E o musical ele é sobre um cara que está fazendo 35 anos, e o Robert, e ele, sim, tem relacionamentos avulsos, tem 3 namoradas, e os casais com quem ele tem as amizades são casais casados, um deles está para casar, enfim, e todo o musical ele gira em torno dele ouvindo dos outros casais como é estar casado. Então joga justamente esse contraste do que é bom, do que é ruim. E a música, ela fala sobre isso, só que do contrário. Dele, que nunca foi casado, nunca teve um relacionamento sério, e que, de repente, ele se toca de que existe também essa necessidade da vida. O casamento tem os seus lados ruins? Tem. Mas, ao mesmo tempo, ele também te faz ficar vivo. Você não está sozinho. Então, assim, ele aham, machuca, mas ele tem alguém que te abraça, né? Então, assim, sim.
cantando isso, e ele faz as vozezinhas que ele faz, são as vozes dos amigos que estão falando em volta do Robert, no caso, quando ele começa a cantar. São as vozes... No começo da música, ele ainda não se coloca na música. Gente, depois presta atenção na letra dessa música, ou nele cantando de novo, porque a música representa bem isso. No começo, a letra é igual no final, só que ele muda o você pelo eu, na letra da música. Então, no começo, falando alguém que te abrace, alguém que te machuque, alguém que não sei o quê. E aí, no final, as vozezinhas, os amigos vão perguntando, mas também tem um lado bom, mas será que é só isso? Mas é muito melhor viver do que só ver, não sei o quê. E aí, no final, ele assopra a vela e faz um pedido, e aí é quando a música muda. Então, eu quero alguém que me abrace, alguém que me machuque, alguém que me deixe confuso, alguém... Então, é muito interessante que parece que quando ele está cantando, esse filme vai passando também na cabeça dele. Eu não sei. Sim. Sim. É uma impressão que eu tive. Do lado oposto, no caso musical, que é o contrário, mas que não deixou de ser também, né? Que eu fui casado e agora eu tô sozinho. E aí a música, ela fala estar sozinho, ser sozinho, mas eu não estou vivo. Ela tem isso. E aí, logo na cena seguinte da música, é ele em Los Angeles contando pra ela que ele vai ficar lá, que ele vai trabalhar e vai ficar lá. Então, eu acho que tem essa coisa da necessidade dele se perceber sozinho. Sim, sim. Não, essa cena da música é isso, né? Parece que cai a ficha dele, né? Da separação, do estar sozinho, ele tá triste naquele momento, né? Você vê, eu acho que é ali, né? Ali quando ele realiza essa separação para ele, né? Mas isso que é interessante, porque na verdade, olha que coisa incrível, né? No início, quando ele vai lá na casa da mãe, tem um painel que tem cheio de foto dele, né? E aí nessa cena final que ele tá lá, que ele vai olhar, não tem mais nenhuma, né? Dá uma dó. Eu morri de dó dele, porque ele não tem família. E a mãe tá brincando de arminha com o novo namorado da filha, e o filho fica com a arminha, assim, ele fica com a arminha abaixadinha aqui. E assim, ele gosta da família dela, né? Ele tinha como família dele mesmo, né? Ele tem uma relação de muita proximidade. Eu acho que naquele momento, assim, cai a ficha, né? Mas também não sei se é um amor, né? Isso a gente não tem como saber, mas se seria um amor para sustentar um casamento. Porque eu falo isso sempre, gente, só amor não sustenta a relação. Não sustenta, porque tem muitos casais que têm amor, mas tem tanta briga, tantas diferenças, tantas, às vezes, sei lá, ciúme, tem tantas coisas que interferem, né? São tantos atravessamentos aí que estão presentes para uma relação dar certo, né? E a relação era muito desequilibrada. Era muito desequilibrada, assim, eram posições muito assim, ele determina, ele escolhe o sofá, ele escolhe onde vai morar, ele escolhe tudo. E ela só, amém, amém. Chega uma hora que não dá, né? E aí, quando ela faz a mudança, e aí, talvez um pouco tarde, né? E na hora que ele vai, né? Aquela cena final é muito linda também, né? Que o menino vai pra ele e que ela corre, aí bate assim na perna para amarrar o cadarço, né? É tipo, é um cuidado tão pequeno. Né? Aquele cuidado, assim, é uma situação banal, né? Assim, é uma cena cotidiana, mas mostra muito esse cuidado, né? Esse detalhe do cuidado. Ela cortava o cabelo deles, né? Durante o filme e até durante o processo de separação. Teve um momento lá que ela precisou dele. Dá um beijo nele, né? Quando ele chega na casa, ela beija o namorado e ela beija ele, né? Tipo, dá assim, aquele estalinho, assim, né? O carinho realmente ficou, né? E o relacionamento, às vezes, quando não é um relacionamento abusivo, quando realmente não teve, né, problemas, assim, né, muito graves, e principalmente quando tem um filho, eu acho que na medida do possível, a gente deve realmente tentar procurar por esse bom relacionamento, né? Para ser saudável, né? Todo o tempo que a gente viveu com a pessoa, aquilo tudo não se apaga,
né? Sei. Sim, e eu acho também que assim, o avesso do amor não é o ódio, né? Quer dizer, o ódio ele é o avesso do amor, é o amor de outra forma, né? Aquele ódio todo é porque tem amor. Eu acho que o oposto do amor é a indiferença, né? Quando você já não aquilo é indiferente para você. Isso sim Uhum. é uma oposição ao amor. Eu acho que todo aquele ódio que eles nutriam, aquela mágoa, não sei o quê, tem relação ainda com uma emoção que eles tinham um pelo outro, né? Com esse sentimento que eles conseguiram preservar, né? E não é fácil, né? E a criança ela vai evoluindo junto com eles, né? Aquela cena da criança lendo a carta. Ou seja, ela conseguiu superar, né, as dificuldades que ele vinha apresentando de leitura, disso, daquilo, e começa a ler a carta que ela escreveu. Aí ele chora, ela chora na porta e a gente chora assistindo, né? Porque É. E é interessante você falar da criança também, no menino, porque ele tá lendo, ele percebe que a carta é para o pai, e sim, ele fala, agora lê você. Eu acho que, sim, né, puxando essa exato. coisa da percepção dele, eu acho que de repente ele percebe em algum momento, tudo bem, pode ser, eu cansei de ler. Mas pode ser também Sim. isso, isso é para você. É, Eu já tenho. Ele endereçou mesmo, né? Ele endereçou para o pai aquilo, e o pai lê, e aquilo é tão lindo, né? Porque naquele momento era possível que ela mostrasse, né, de alguma forma, porque lá no início do filme, que essa era a carta, não era o momento de falar disso, das qualidades, né? Porque para ela estava sendo muito difícil lidar com a separação. E lá no final, quando ele lê e ele pode ter acesso ao que ela escreveu, já está tomando outros contornos, né? A relação já está num outro patamar. A gente fica torcendo, né? Tipo, eles podiam terminar juntos, né? Ai, que pena. Mas a vida real, gente, sinceramente, isso pode acontecer com muita facilidade, né? Do casamento realmente acabar, né? As vidas, cada um tomou, porque eles tomaram rumos diferentes, né? Ela amadureceu, ela virou diretora. Ela jamais conseguiria chegar à diretora com ele, né? Porque ele engolia ela, né? Ele não deixava. Ele, inclusive, pelo menos no final, ali, quando ela fala que o diretor, ele dá parabéns a ela. Talvez é uma coisa Sim, que ele também não tivesse feito em outras situações, exatamente. e outra resposta que não o, nossa, parabéns, né? Então você É, vê é. que realmente foi um crescimento para ele também, né? O término do relacionamento, ele também, né, se obrigou a mudar um pouco, né? Sim, com certeza. Eu acho esse filme muito fantástico por isso, né? Por essas nuances, né? Por esses detalhes. Aí aparece essa mãe meio histriônica, né? Meio histérica. E aí você percebe uma mãe que também é submissa aos homens e a filha repete um pouco esse padrão, né? E o marido, né? Que, enfim, tinha todo esse comportamento mais dominador, mas que para ela também foi muito útil num determinado momento da vida. Né? E a vinda do filho muda muito a mulher. Outra frase da advogada que eu achei maravilhosa, que foi durante o processo de separação, que ela está treinando a Nicole, para a Nicole encontrar aquela assistente social doida, né? Que a mulher parecia sei lá o quê, Sim. sexta-feira 13 lá, a mulher parecia um fantasma, Deus me livre. E aí ela tá treinando a Nicole para falar, e aí a Nicole fala, eventualmente eu devo, eu já fumei, eu já cheirei, sei lá o quê. E aí a advogada fala, não, você não pode falar isso. Né? Das mulheres, das mães, não existe essa bondade, né? As pessoas exigem a mãe sempre no nível acima. Isso é E uma isso é verdade. verdade, isso é Isso é verdade, muito realmente. verdade. Ela falou, a mãe de Jesus era Maria, virgem, imaculada. Quem era o pai? O pai nunca esteve presente. Vai O nem pai era tava Deus. lá quando ele morreu. Ele É, nem- verdade. E eu pensei nisso, gente, isso acontece de fato. Assim, eu acompanhei paciente em processo de separação também, com negócio de guarda de filho, e a paciente ficava indignada. Tipo, o juiz ficava, mas o pai da criança trabalha, ele não pode levar. E ela falava, mas eu também trabalho. Mas da mãe é esperado um outro olhar. Da mãe é esperado que ela abra a mão, que ela se vire, que ela dê o jeito dela. O pai a gente Uhum. perdoa. E quando ela traz isso no filme, né, aprenda, né, das mães é sempre um nível acima. E é muito verdade, né? O filme, ele lida com dados de realidade o tempo todo. Os advogados que são É. mercenários, que querem mais saber de dinheiro e de briga e de plateia, né? O casamento que vai se deteriorando e os amigos ali em volta. Você vê que a amante mesmo, amante, nem era amante, né? A tal da contra-regra lá que ele traiu,
era uma figura desimportante, né? Assim, quando ela tenta se aproximar, ele dá logo uma patada, né? Tipo, não, nem vem. Ela fala, a Então, gente não podia ficar junto quando você estava casada, agora você não está casada, a gente não pode ficar junto? Não, ele não quer aquela mulher. exatamente. Ela até fala, você ama, né? Naquela cena da briga, que a Nicole fala pra ele, você ama ela? Ele, que amor? Tipo, tá louca, né? Mais de um ano que a gente não transava, né? Quer dizer, não tinha nada a ver com amor, né? Tinha a ver, talvez, com uma carência dele mesmo, né? Porque também, em algum momento, ela se fechou tanto que ela também não estava ali, né? Eles não tinham muita conversa, eles não colocaram... Isso que eu acho que é bacana da gente pensar, né? De trazer essas reflexões que o filme mostra o que a gente pode fazer nas relações para que a gente não se perca, né? Porque a gente evolui na vida, né? A gente muda com o tempo e querer exigir que o outro seja o mesmo, ou sei lá, né? Isso é uma maluquice, né? Os casamentos que duram muito tempo, ele precisa de realinhamentos constantes, né? E isso é muito importante, porque chega um tempo que assim, eles não se reconhecem mais. Né? E ela falou, aquela mulher que casou com você, eu não conheço. Né? Não, tipo, não é ela, mas ela já é outra. Passou o tempo, ela se tornou mãe, né? Tanta coisa aconteceu e ele não viu. Ele achava que era a mesma coisa. Né? Ele achava, tipo, mas né? Isso, esse susto que as pessoas tomam na vida, né? Isso é muito comum de acontecer também, né? Do filho que está lá, que está sintomático, apresentando coisinhas, né, o tempo todo, apesar de ser bem preservado na separação, né? Você vê que eles tentam, e dá até pena, né? A história do Halloween, que ele traz a fantasia e o garotinho já quer outra fantasia. Dá uma dó, tadinho. Isso aí, Adriana, tem outra situação que acontece nesse final no Halloween que eu achei interessantíssimo também. Eu não sei se alguma coisa proposital nisso. Porque eles todos já têm a fantasia que eles estão combinados e ele vem como um fantasma atrás. Parece que tem uma coisa meio simbólica aí também. Tá todo mundo, né, fantasiado. E ele ali naquela família, naquele momento ali que era, né, dela com o menino, era o dia dela ali, ele é o fantasma que ficou naquela relação. Porque ele não homem invisível, né? Ai, homem invisível. Faltam 20 segundos para cair a live. Anotando. Ai, não. 20 segundos. Então, vamos encerrar para poder salvar, senão a gente vai perder. Tá? E aí, vamos voltar para fechar, tá bom? Tá bom. Bom, a gente já está finalizando, né? Porque, enfim, já uma hora. Esse filme no que eu estava falando daquela questão, era o homem invisível, mas acho que ele falou alguma coisa do fantasma, eu acho. Falou de fantasma. Que aí ela vai ter, assim, uma nova família, né? Se ela casar de novo, enfim. Mas é como se ele está sempre ali, entendeu? Ele está invisível, mas ele está ali. Né? E aí, teve muita gente que falou assim, eu não gostei do filme porque ele tem um final aberto. Eu não achei aberto assim, não. O final não é aberto. Né? O final, na minha visão, está muito bem definido. Exato. É porque a gente não quer, né? E aí a gente fica pensando... A gente não quer. Deu margem, eu tô pensando que eles vão ficar juntos. Na vida real, no filme... Acho que o final aberto depende muito da visão de quem tá vendo. Do meu ponto de vista, foi fechadíssimo. Assim, goste ou não do final, mas tá decidido. Inclusive, ele amarra muito bem, né? Porque ele começa com a carta, termina com a carta, né? Do menino lendo e tal. Tipo, foi uma resolução de um conflito. Né? Começou ali, aí se desenrolou e finaliza com a carta sendo lida. Aquela carta foi negada, no final ela é lida, né? É um conflito que se resolveu. Eu acho que isso fica muito claro. Só que a solução talvez não é o que a gente idealiza quando a gente espera das relações, né? A gente quer o mundo das princesas, né? Onde vivem todo mundo felizes para sempre, no final dá tudo certo. O que eu acho legal também é que não é um filme dramático, é um filme emocionante, mas ele não é dramático. Não teve cenas e... Não, ele é todo muito contido, né? É sempre uma coisa assim mais... É um desconforto que eles sentem, porque é isso, né? Não tem grandes dramas,
né? Grandes rompantes e traições absurdas. Para aquela cena lá, né? Que é a cena, realmente o restante do filme ele é todo Ele é toda suave, assim, né? vida real, né? Tem essa frase que ela fala no início do filme, eu até anotei, que ela fala que não é tão simples assim. Quando ela vai explicar o fim do casamento, ela começa, não é tão simples assim. Não é assim, o amor acabou. Porque não é, né? E aí isso desenrola o filme. Não é simples assim, não é o amor que acabou. Fala de outra coisa, né? E aí traz toda a história do filme que se desenrola. E o final eu achei assim lindo, emocionante, aquele garoto bem, né, indo abraçado com o pai, dando tchau para a mãe, tudo assim Sim. desenrolou, né? Resolução do conflito mesmo, assim, né? Esse é o Sim. final feliz, né? E eles vêm se entendendo, hoje não é meu dia, mas não tem Porque problema. isso também é muito interessante, porque a advogada, ela conseguiu, né, a Nora lá, que é danada, né? Ela, não, eu consegui 55% de guarda para você e 45% para ele, só para ele não poder tirar onda em mesa de bar, né? Ela é assim, bem, bem. E aí a impressão que dá é que nesse momento que ele fala, mas é seu dia. E ela fala, não, mas pode ficar com você, ele está cansado, dorme hoje com você. Parece que ela está nivelando isso, né? Aqueles 5%, né? Assim, vamos entrar numa relação mais de igualdade, né? Hoje é meu dia, mas tudo bem ficar com você, né? Isso é muito fofo, né? No bem-estar do menino também, que realmente estava cansado. Então, ele. Exato, que é o que tem que estar acima, né? E de alguma forma eles conseguiram preservar o menino. Qualquer criança vai ficar sintomática. Ele teve alguns sintomas leves que foi acompanhando o desenrolar da história, né? Assim, cada hora ele estava mais com um, mais com outro. Aí tem uma hora que ele tá, que o pai vai falar para ele que vai para Nova York, que eles estão no apartamento do pai, e o garoto está brincando no chão com os brinquedos. E aí o pai fala, eu vou ter que voltar para Nova York amanhã. E ele continua, blá, 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 tipo, ignorou, né? Ele não quer ouvir aquilo, né? Que o pai vai embora. E aí o pai insiste, fala, você ouviu? Amanhã eu tenho que voltar para Nova York. Aí ele fala, mas por que você não pode ficar? Assim, porque o garoto também não verbaliza totalmente, mas ele dá muitos sinais durante o filme todo, né? Isso é muito, muito legal, né? É um filme, assim, que pra mim, assim, entrou pro meu coração mesmo, assim, de verdade. Eu acho que ele, assim, é possível a gente refletir, pensar tanta coisa, né? Eu ficaria aqui o dia inteiro falando dele. Pois é, então, olha, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fica o convite aqui para a gente dar continuidade, fazer outras lives sobre outros filmes, né? Vamos ver o que o pessoal vai trazer aí de feedback para a gente, de ideias de filmes, e aí a gente conversa e quem sabe mais para frente de novo. E obrigada pelo convite, foi um prazer, eu adorei, né? Ainda mais falando de um filme tão maravilhoso desse. Espero que as pessoas tenham gostado, né? Eu acho que depois eles podem realmente. E eu queria fazer uma análise, eu já falei com o Wagner aqui na Cine também, de fazer uma bonequinha de luxo. Eu não sei se você conhece esse filme. Um filme antigão. Muito antigo. Tem que rever, né? Muito claro que tem muita coisa da época, mas também tem muita coisa dela ali que eu acho que seria fantástico trabalhar isso. Fica a ideia aí. E alguém está sugerindo, precisamos falar sobre Kevin. Nossa Senhora, eu não vi o filme, eu li o livro. E você não acredita, eu tinha dificuldade de dormir lendo o livro. O livro é muito pesado, eu não vi o filme. Mas se chegou perto do livro, já é um soco no estômago. O filme também, mas aí eu acho que realmente é trabalho para psicóloga, hein? Para psiquiatra, a gente chama um psiquiatra. Para psiquiatra. Ele é. Bom, Marta, obrigada. Você faz o encerramento, então, né? Já que eu que sou a convidada, apesar de estar aqui do lado de cima, né? Pelo menos a gente conseguiu abrir a live. Eu vou te mandar, eu vou ver se salvou tudo direitinho. E assim que terminar, eu vou ver direitinho para te enviar, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, olha, muito obrigada por vocês também terem aqui assistido. Espero que tenham gostado. A gente vai ter uma outra análise do filme Um Dia, no mês que vem, com a psicóloga Andrea, que foi a
a primeira psicóloga que já fez a análise com a gente aqui de 500 dias, então tá todo mundo convidado aí, depois a gente vai divulgar. E com a Adriana, a gente tenta marcar aí outro dia, vamos pensar nos filmes, vamos ver a sugestão da galera, vamos aguardar os feedbacks aí. Beijão pra você, Vi. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada a você pelo convite. Beijo.